Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Joana e hoje eu vou falar para vocês um pouco dos indígenas no contexto da ditadura civil-militar no Brasil. Nós já sabemos que a ditadura aqui foi um período tenebroso de 21 anos, que o Brasil vivenciou situações de perda de direitos humanos e políticos, né, básicos e essenciais, repressão e muita violência. Então, se para a sociedade em geral já não foi uma época fácil, já foi difícil de seguir com todas essas perdas, com toda essa repressão, como ficaram os povos indígenas nessa situação que tudo se agravou? E é isso que a gente vai falar hoje. Depois que foi instaurado o golpe militar, em 1964, um novo período econômico se intensificou e deram início a grandes construções de obras, né, que foram feitas em todo o país, em todo o território brasileiro. Só que no meio desses projetos, né, do governo, diversos povos indígenas estavam como um obstáculo, né? Na verdade, eles já estavam há muito tempo ali, mas para o governo eles passaram a ser um obstáculo ao desenvolvimento. No governo do Costa e Silva, em 1967, né, nos chamados Anos de Chumbo, foi criada a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, em reação à polêmica de corrupção, denúncia de violações de direitos humanos e da posse injusta de terra, que foi retirada, né, dos indígenas à força, né, enganados, envolvendo não só políticos, não só empresários, como também funcionários da própria CPI, que é o Instituto do Serviço de Proteção ao Índio, criado em 1910. Embora tentassem transpassar que as políticas estavam voltadas ao protecionismo, né, e à assistência aos povos indígenas, nós sabemos que essa não é a realidade. Na prática, a política indigenista foi completamente militarizada, e o comando da FUNAI ficava nas mãos dos generais. Fora isso, as questões indígenas durante esse período foi tido como de segurança nacional, de questões de Estado. Então, qualquer questão indígena era para ser tratada diretamente na presidência da República. Então, vocês já podem imaginar, o que já era difícil para esses povos indígenas, ficou ainda muito pior, né? Tendo que denunciar direitos corroborados pelo governo no próprio governo, né? E pessoalmente lá. Então, a situação indígena nessa época houve uma piora, né? Por exemplo, a abertura de grandes rodovias como a Transamazônica, que foi planejada para cortar transversalmente desde o Peru até João Pessoa, na Paraíba, afetou tragicamente dezenas de povos indígenas, né? Dentre eles, cerca de 11 totalmente isolados. Projeto como a construção de hidrelétricas, de grandes empresas, expulsaram centenas de comunidades e provocaram milhares de mortes nessas aldeias. No chamado PIN, né, Plano de Integração Nacional, no governo do Médici, previa-se deslocar as comunidades nativas a espécie de agrovilas. Então, eles iam tirar cerca de 500 mil pessoas de lugares do lado da rodovia. Esqueci de falar uma coisa importante. O governo planejou ceder, né, para as grandes empresas
100 quilômetros de distância do lado de cada rodovia. E é óbvio que nesses 100 quilômetros, tanto da esquerda quanto da direita da rodovia, tinha muitos povos indígenas vivendo ali há centenas de anos. Então, para que fosse uma coisa pacífica, né, entre aspas, porque os indígenas, por mais que fossem ser realocados para agrovilas, eles não queriam, eles já estavam ali há muito tempo, né, seus ancestrais e etc, naquela terra. Eles concordaram entre aspas, ir para essas agrovilas que seriam construídas pelo governo para abrigar essas pessoas que tiveram que sair por conta da construção da rodovia e por conta, né, que cedeu 100 quilômetros dos dois lados onde eles viviam. Eu nem preciso dizer que não foi isso que aconteceu, né? Os povos indígenas saíram, né? As comunidades ali, elas saíram desse lugar e, ao final de tudo, né? De retirarem esse povo, eles foram destinados a lugar nenhum, né? Eles tiveram que, por eles mesmos, ir para outros lugares, né? Porque o governo cedeu esse espaço para as grandes empresas, né? Eles enganaram os indígenas. Documentos e relatos colhidos durante investigações recentes da Comissão Nacional da Verdade mostram que, além de milhares de mortos e torturados no processo dessa remoção forçada dos indígenas de seu território, as crises de abastecimento eram gravíssimas. As epidemias eram inoculadas de propósito. Então, gente, o que acontecia? Eles soltavam cachorros ferozes em cima das crianças, dos idosos vulneráveis. Eles lançavam por um avião pequeno, né, os fazendeiros, os grandes latifundiários, com o apoio do governo, eles lançavam uma espécie de pó por cima, né, dessas comunidades indígenas, onde esses indígenas ficavam completamente imobilizados e, consequentemente, depois mortos. Né? Ficava mais fácil, já que os indígenas resistiam, ofereciam resistência, né? Claro, porque era o território deles, que estava sendo roubado, tomado à força, injustamente. Então, para ficar mais fácil essa remoção, essa colonização, né? Uma segunda colonização, eles usavam desse tipo de artifício, né? Porque uma vez imóveis, eles ficavam mais fácil de serem dominados. E também epidemias como gripe, febre, principalmente varíola, foi muito propagado propositalmente nessas comunidades indígenas. Então, às vezes, para dizimar mesmo, né? Comunidades inteiras, sem precisar ir lá matar com arma, literalmente, eles inoculavam as doenças. Fora isso, para o regime militar, a realização desses projetos integracionistas e desenvolvimentistas sanaria a questão indígena, porque na cabeça, né, no entendimento do regime militar, uma vez que integrando esses grupos indígenas na sociedade nacional, eles se convertiriam em trabalhadores e civilizados. Então, no entendimento do governo, do regime militar, eles estavam fazendo um favor aos povos indígenas de permitir que eles fossem integrados à sociedade nacional e civilizada. A gente pode perceber que de civilizada a sociedade nacional não tem nada, né? Ao dizimar povos, ao inocular doenças propositalmente, soltar cachorros para pegar criança, né? Então, esse termo civilizado também aí é uma coisa para se refletir, né? Para se questionar. Civilizado para quem? A partir de que ponto de vista? O governo afirmava que índio integrado é aquele que se converte em mão de obra e que essa integração se daria de forma lenta e harmonizada. A gente também sabe que isso não foi o que aconteceu.
desculpa, e harmoniosa. Não aconteceu de forma harmoniosa, justamente por tudo que eu acabei de falar, e também de forma lenta, né? Eles não queriam que acontecesse de forma lenta, era um novo plano econômico, eles queriam o desenvolvimento o mais rápido possível. Então, quanto mais rápido tirassem, removessem essas populações indígenas de seu território, melhor. Além de todas essas atrocidades que eu já falei, cometidas pelo regime militar contra essas comunidades indígenas, criaram em Minas Gerais um centro de recuperação de índios, né? Uh, assim como era chamado por eles. Mantido pela própria ditadura militar. Eles eram acusados de vadiagem, de desacato à autoridade, consumo de álcool, de cigarros, e também a homossexualidade era severamente reprimida. Esses reformatórios, eles se espalharam em alguns estados do Brasil, como, por exemplo, além de Minas Gerais, Mato Grosso e Maranhão também tinham esses reformatórios de indígenas. Nesses lugares, os prisioneiros indígenas eles foram obrigados a fazer parte de milícias, né, as chamadas GRINs, né, as guardas rurais indígenas, treinadas para aplicar, né, técnicas de tortura criadas pelo homem branco. Então, gente, os indígenas eram removidos do seu território natural, né, ancestral, da sua terra, eles eram capturados e colocados, e quem resistisse em ser capturado, né, como se isso fizesse sentido, era preso por desacato, e aí então a partir do desacato vinham as outras coisas, como beber, como não poder fazer nada, nada, nada. E além de tudo isso, né, de tirar toda a cosmovisão, né, que a terra proporcionava ao indígena, né, ao ser retirada, eles eram obrigados a lutar por causas do regime militar, por causas do homem branco. Então, muitos indígenas saquearam, mataram, aterrorizaram muitos lugares, obrigados pelo homem branco, né? E também nesses centros esses centros reformatórios, com certeza tinham muita tortura, né? Nem todo indígena aceitava, e mesmo os que aceitavam, né, de forma aí mais pacífica, ainda era torturado e reprimido. Bom, gente, em resposta às pressões, né, sofridas cada vez mais pelos indígenas por parte da ditadura, né, do regime militar, lideranças de diferentes povos começaram a se organizar, né, a se organizarem, a tomar frente. Nos anos 70, um cacique chavante, né, o Mário Juruna, esse que está aqui no slide, ele se destacou na luta por demarcação de terras. E mais tarde também, aquele no Congresso, ele foi eleito deputado federal. Com tais destaques, né, é de se esperar que esses representantes contrários ao regime, com certeza, eles fossem perseguidos. E de fato, muitos foram. Casos como a morte por acidente, suspeitos de carro, tiro a queima-roupa, né? Contra os líderes são algum deles. Um representante, né, o Marçal, indígena, que tá um nome muito importante nessa época também, né, muito relevante para a história da luta dos direitos indígenas, ele foi morto a queima-roupa na própria casa, né, no interior da cidade dele. E também um outro cacique, que era uma liderança atuante, misteriosamente, né, morreu num acidente de carro, muito suspeito. Então, sempre acontecia isso. Já no final da ditadura, as mortes de duas importantes lideranças, que é essas que eu acabei de citar, bem como o massacre contra dois povos indígenas em específico,
um deles, o povo Yanomami, isso chamou a atenção não só do país, mas também do mundo para a luta do povo indígena, entendeu? Né, por essa recuperação de suas terras, e não só da terra, né? Uma vez que perde a terra, não é só o território, é toda a sua ancestralidade, seu modo de viver, né? Que está junto com a cosmovisão, tudo isso é tirado do indígena. Né? Não é simplesmente o território em si, é toda a história que envolve, né? Seus antepassados e etc. Os direitos indígenas conquistados na Constituição de 1988, né, seguido da redemocratização do país, abriram um caminho, né, entre o Estado e os povos nativos. Também passos importantes foram dados nas últimas décadas. No entanto, atualmente ainda encontramos projetos desenvolvimentistas em todo o país, né, ligado ao agronegócio, inclusive com o apoio do governo. Então, grandes latifundiários da soja, da madeira, ainda hoje, né, e também a construção de rodovias, né, que perpassam, e de empresas que perpassam territórios indígenas, continuam sendo um problema, embora alguns aspectos tenham melhorado, né. Então, se por um lado a gente vê melhoras, conquistas de direitos, por outro lado, a gente vê situações exatamente iguais à ditadura militar acontecendo. A ditadura, né, civil-militar, sob o comando de sucessivos governos militares, né, mais especificamente de 5 presidentes, quase dizimou os indígenas do grupo Aimiri Atroari. De 1974 a 1983, grandes obras na Amazônia serviram de pretextos, né, para o genocídio indígena desse e de outros povos, né, por meio de bombardeios, chacinas e também a destruição de locais sagrados, né. Já em 1974, o povo Quinja se reunia na aldeia para uma celebração típica, né, dos indígenas Waimiri Atroari. Então, um avião derramou um pó, todos menos um foram atingidos e morreram. Isso, como eu falei lá atrás para vocês, era muito comum, né? Também, após os indígenas, né, serem atingidos pelo veneno, homens brancos invadiam a terra munidos de facas, de revólver. O genocídio dos Waimiri, o Atroari, pela ditadura militar, estendeu-se entre as décadas de 1960 e 1980, né? Durante grandes 3 projetos que mais afetaram esses indígenas, que é a abertura da BR-174 a Manaus-Boa Vista, a construção da hidrelétrica de Balbina e a atuação de mineradores e garimpeiros também, né, interessados em explorar jazidas dos territórios indígenas. A Comissão Nacional da Verdade, que também já foi citada aqui para vocês, estima-se que ao menos 8 mil indígenas tenham sido assassinados nessa época. As investigações apontam para esse período como um dos maiores, né, se tratando do massacre e da violação aos povos indígenas. Antes de dezembro de 68, né, já na ditadura, os massacres se davam mais pela omissão do Estado, né, por não terem políticas, por não terem respaldos. Após o AI-5, o ato institucional, para quem não sabe, os atos institucionais, eles eram muito usados na ditadura, né? O AI-1 foi o primeiro ato feito pelo Humberto Castelo Branco, o primeiro presidente da ditadura. Esses atos institucionais eram normas e decretos usados pelos presidentes que lhes davam pleno poder. Então, eles poderiam fazer o que quiserem,
sem ser punidos, e ainda esses atos institucionais garantiam sua permanência no poder, certo? Então, após o ato institucional 5, onde o Congresso foi fechado, não tinha mais eleições nem para governador, nem para prefeito, nem para presidente, nem para nada, dava ao governo o direito de punir ao seu bel prazer os considerados inimigos do Estado sem que tivesse qualquer consequência para eles. Então, direitos humanos poderiam ser violados sem que nada acontecesse, porque estava inscrito no ato institucional. É isso. Então, após o ato institucional, no governo do Costa e Silva, né, conhecido como os Anos de Chumbo, o maior responsável pelo homicídio indígena foi o regime militar. Bom, como eu já disse para vocês, o massacre de indígenas na ditadura militar do Brasil vem desde o governo Castelo Branco, em 1964, né, através do Plano de Integração Nacional, onde ele procurou expandir as fronteiras internas do Brasil. Isso significou a perseguição, a prisão, a morte, a tortura de milhares de indígenas, principalmente de lideranças indígenas, que lutavam, obviamente, por seus territórios e cujo comportamento era considerado inadequado ao modelo desenvolvimentista do governo. A Comissão Nacional da Verdade, também já citada aqui para vocês, apontou a inclusão de 10 etnias indígenas, das quais foram comprovadas vítimas das violações de direitos humanos. Vários indígenas passaram por roubos de terra, remoções forçadas dos territórios, torturas, né, além de maus tratos. Também os ataques iam desde envenenamento, como principalmente por alimentos. Então, iam ônibus, né? Eu vou deixar aqui a imagem para vocês. Iam instituições do governo, né? Muitas dessas violações eram cometidas com a conveniência do governo federal por meio da CPI, o Serviço de Proteção do Índio, e depois a FUNAI. Então, iam ônibus, caravanas entregar remédios, mantimentos, alimentos para esses indígenas, e estavam todos envenenados, para que essas populações morressem e deixassem liberados os seus territórios e assim saíssem de cena e contribuíssem assim para o desenvolvimento do país, né? Que parassem, assim, o português claro, de atrapalhar o desenvolvimento do país, né? Segundo o governo militar. À vista grossa de diversos governos brasileiros para ação completamente violenta de seringueiros, garimpeiros e grileiros indígenas, como se sabe, não terminou com o fim da ditadura, né? Até hoje, aldeias são invadidas e tratadas com pouco cuidado, né? A origem desse descaso talvez esteja no primeiro contato dos colonizadores, e aí foi inclusive reverberando com o passar do tempo. Então, com tudo isso, grupos indígenas que já tinham perigo de ser extintos, que já estavam em completa vulnerabilidade, nessa situação da ditadura, ele piorou. Então, se o governo militar ele não aceitava, igual eu falei, qualquer tipo de expressão, ele censurava qualquer tipo de coisa artística, a gente faz ideia às expressões indígenas, que não são as convencionais, não é o mesmo modo de vida que a gente leva, né? Nós da sociedade urbana nacional. E com isso foi o fato de não vestirem roupas, né, alimentação diferente, a cultura como um todo, o jeito de ver a vida, a cosmovisão
ser diferente da nossa, aí que a ditadura, por assim dizer, pegou no pé dos indígenas. Aquelas pinturas, qualquer tipo de expressão era tido como uma aberração. E, principalmente, o governo fazia de tudo para justificar o plano desenvolvimentista. Então, toda essa tortura, prisão e etc., ela era justificada. Ela era justificada por um bem maior, que é o desenvolvimento do país. Então, tudo para o desenvolvimento do Brasil, segundo o regime militar. Então, a Constituição de 88 foi fundamental para essas comunidades porque implementou avanços significativos às questões relativas aos índios e suas populações, né? Servindo para a elaboração de constituições de diversos estados, como, por exemplo, reconhecendo sua organização social, os costumes, as línguas, as crenças, as tradições, reconhecendo seus direitos, né? Reconhecendo e garantindo seus direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, estabelecendo o dever da União, né? Do país, do governo de demarcá-las, protegê-las e também fazer, né, com que sejam respeitados os seus direitos. Então, principalmente na questão educacional, isso foi fundamental, porque através dessa Constituição, para os indígenas, eles reconheceram que a escola não poderia ter os mesmos conteúdos, seguir os mesmos parâmetros que uma escola da sociedade urbana nacional, entende? Então, eu não posso seguir o mesmo itinerário com as mesmas pautas, porque eles têm outros tipos de prioridades, outros tipos, como eu já falei várias vezes, de ver a vida. Então, não faz sentido implantar o nosso sistema educacional para essas culturas indígenas. Claro que não é o ideal ainda, né? Décadas depois. Mas isso foi um começo, né? Foi um primeiro passo para o reconhecimento que não se pode colocar tudo no mesmo balaio, né? Então, fazer não, eles vão se integrar, os indígenas vão se integrar à sociedade e é isso. Não, eles têm o seu próprio estilo de vida. Então, o calendário indígena é diferente, seguindo sua própria cultura, assim como o calendário escolar, a comida e tudo mais.